Boa tarde a todos e principalmente todas, né? Nós findamos aqui o mês de agosto, um mês muito importante, né, no combate à violência doméstica. E a gente teve a ideia, para quem não sabe, além de ser vereador aqui, colega de vocês, eu sou policial civil, que atuo lá na Delegacia da Mulher de Palhoça, e a minha chefe está ali, ó, delegada Gisele, e queira ou não queira, a gente, né, trabalha muito com essa causa. A doutora Gisele é uma grande profissional nessa área, e a gente vê a importância que é a gente conversar, né, principalmente com as mulheres, e também com os homens, tá? O convite foi direcionado às mulheres, mas também faço questão que depois eles olhem o vídeo, porque essa questão da violência doméstica é uma questão muitas vezes cultural, né? Vem já da nossa criação, da nossa sociedade. E eu, como marido, como pai de uma filha de 10 anos, né, filho também, né, minha mãe, tenho uma preocupação gigante, e realmente depois que eu fui trabalhar lá na DPCAM, a gente vê no dia a dia como esse assunto ele é gritante na nossa sociedade. Mas primeiramente vou chamar aqui minha chefe, delegada Gisele, titular da Delegacia da Mulher de Palhoça, para sentar aqui do meu lado, por favor. Meu colega, psicólogo André, fazendo favor também. Também minha colega, psicóloga Paula, por favor. E a nossa querida Cabo Persic, por favor, compar a nossa mesa. Então, gente, eu já vou abrir aqui para a delegada Gisele começar a palestra, mas mais uma vez, queria, depois, não vão embora depois da palestra aqui, que vai ter um presentinho para vocês, e ali no presentinho tem meu contato, meu telefone. Então, tudo que vocês precisarem, né, que tenham acesso a essa matéria, ou a segurança pública como um todo, aqui também eu falo com policial civil, me coloco sempre à disposição. Além de colegas de trabalho, a gente, servidores, né, que são servidores públicos, mas a gente também está aqui à disposição para trabalhar também lá na delegacia. E essa equipe aqui abraça todo mundo, né, e vocês não serão diferentes. Tá bom, doutora? Vamos começar? A senhora quer fazer daqui ou quer fazer do... A senhora que manda. É um prazer, né, estar aqui, conversar. É sempre muito bom quando a gente sai do nosso ambiente de trabalho e consegue estar em contato com as pessoas, porque nesses momentos a gente consegue mostrar, transmitir, apresentar o que é o nosso trabalho. É um trabalho, como já foi falado, muito importante, né? Eu sou delegada já há 22 anos e estou desde 2021 à frente da DPCAM. Mas a DPCAM, vou pedir só licença para vocês, ela é uma delegacia que eu estava numa função administrativa quando nós fizemos um movimento aqui em Palhoça para a instalação dessa delegacia. E foi um processo assim, bastante, não vou dizer difícil, assim, foi um pouco demorado, foi uma das últimas cidades do porte, a cidade de Palhoça, ter uma delegacia especializada. Então, houve um esforço de muitas pessoas, do poder público, inclusive. E eu lembro que, inclusive, na época, para firmar convênio com a prefeitura, eu precisei visitar aqui essa casa legislativa para que o nosso convênio fosse firmado e que houvesse parceria. Então, sempre que a gente vem conversar, é um resgate, né? A delegacia foi instalada em Palhoça no ano de 2012. Ela funcionou durante os primeiros anos de instalação aqui próximo, na rua Monza, e desde 2020, 19 e 20, ela funciona agora na rua Capri. E nós temos uma equipe mista, né? Então, já até falo, como o Alexandre já adiantou, a questão do combate, o enfrentamento à violência contra a mulher é uma questão que é de todos, é de homens e mulheres. A nossa equipe lá é mista, por uma necessidade até do nosso quadro efetivo, mas essa é uma questão também que a gente acha que é valiosa, porque não se restringe só ao universo feminino, essa questão do combate, né? Então, hoje aqui,
tem parte da nossa equipe, o Alexandre, o André, como homens que representam, e outros tantos que estão lá na delegacia. Somos eu e um outro delegado, um homem também, e que a gente sempre, quando conversa, a gente até apresenta isso, porque muitas vezes é visto com estranhamento, mas a gente gosta de dizer que também é uma forma de desmistificar, né? Essa questão da violência, ela é um problema de todos, de homens e mulheres. Hoje a gente veio conversar com vocês, a ideia de uma palestra, mas é importante que seja um bate-papo. A gente está aqui também para que vocês tirem dúvidas, aproveitem esse momento que estão com a gente, né? Para que tirem dúvidas também. A gente trouxe algumas informações que a gente reputa importantes. E aí a gente fala, porque o Agosto Lilás, né? O Agosto Lilás, ele é marcado, esse período, como é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha, e a Lei Maria da Penha foi um marco significativo no combate à violência contra a mulher, é uma lei de 2006, ela está completando 19 anos nesse ano, e foi muito importante. Um dos instrumentos mais importantes que a Lei Maria da Penha trouxe foi a medida protetiva de urgência, que traz essa proteção através da decisão judicial, que vai impedir, ou tem uma determinação que impede que o homem se aproxime da mulher vítima, marca uma distância, evite de mandar mensagem, tem uma série de proibições a depender do caso, como uma forma de garantir a integridade física e psicológica dessa mulher. Então, esse mês, o Agosto Lilás, então, é um mês de enfrentamento, de combate, é o mês de aniversário da Lei Maria da Penha. E depois eu vou passar também para... Aqui a gente fala um pouco o que seria a violência em termos conceituais ali, que é toda e qualquer conduta que é baseada no gênero, né? Quando uma mulher ela é ofendida e sofre violência, seja de ordem física, sexual, psicológica, patrimonial, em razão do gênero, por ser mulher, né? E até mesmo o resultado morte. Quando a gente fala em leis de proteção à mulher, tem várias, assim, vocês devem ter ouvido, porque a maioria da legislação, ela vem de acordo com a movimentação social. Então, ali a gente tem a Lei Maria da Penha, que veio em razão da necessidade de algumas medidas de proteção física e psicológica da mulher. A Lei do Feminicídio, que veio em 2015, que agora teve uma alteração legislativa também do feminicídio, recrudescendo as penas, em razão desse número insistente, esses índices que, por mais que a gente trabalhe, converse, por isso que é muito importante esses espaços, para que cada um de vocês assim conversem com a gente e sejam multiplicadores dessas informações e também do trabalho que a gente desenvolve. Então, a lei do feminicídio foi tornado um crime hediondo. Antes, a morte da mulher em função do gênero era tratado como um homicídio comum. Então, veio a lei do feminicídio e outras legislações que a gente trouxe, só que a gente reputa assim, que foram emblemáticas, né? A lei da importunação sexual, que antes era tratada como um crime de menor potencial ofensivo, e na época, em 2018, aconteceu aquele evento que foi bem marcante, de uma mulher que foi molestada dentro de um ônibus, em que o rapaz se encostou nela, se masturbou. Então, veio essa lei, a lei da importunação sexual, que também tratou, né, esse tipo de crime, esse tipo de conduta contra as mulheres de uma forma mais dura, né, aplicar uma pena mais severa. A lei que foi batizada como Carolina Dickmann, que são as leis de divulgação dos crimes cibernéticos, né? Quando há a divulgação não autorizada de fotos e de vídeos, enfim, da intimidade nesse sentido cibernético, né? Mais recentemente, em 2021, teve a lei do stalking, que é o que a gente fala que é da perseguição, que também era tratado como um crime de menor potencial ofensivo, era uma contravenção penal. Hoje ela é tratada de uma forma mais severa, junto com essa lei também de 2021, criou o tipo penal da violência psicológica, também para dar destaque a esse tipo de conduta que não tinha uma tipificação
né, a violência psicológica, e hoje já veio, né, com essa lei. Então, são todos a legislação vai acompanhando o movimento social, como forma também de a gente poder amparar e tomar medidas de proteção, né, com relação às mulheres. Eu vou passar a palavra para a Paula, então, que ela vai continuar conversando com vocês. A gente quer que vocês fiquem bem à vontade, para ser um bate-papo, então, à medida que tiverem dúvida, ou então depois, no final das falas, a gente abre um espaço. E só antes de falar, a delegacia, como eu já falei, funciona na Rua Capri, funciona de segunda a sexta, do meio-dia às 19 horas, né? Então, ao final, a gente também explica os outros canais que a gente tem de denúncia, que com a pandemia foi ampliado também a possibilidade de denúncia, sempre com o objetivo de que a gente aumente o leque de possibilidades de ter o acolhimento, né, de receber as denúncias e poder prestar esse atendimento. Tá bom? Eu vou passar a palavra, então, à Paula, que vai seguir com as explicações. Olá, boa tarde. Eu estou psicóloga na DPCAM desde a fundação, em 2012. Então, é uma tratativa, assim, que acho que já faz parte de mim, não tem mais como separar, assim, né? E quando eu penso daí no Agosto Lilás e na importância dessa campanha do combate, eu vejo, assim, que houve uma evolução no sentido de que mais pessoas atualmente são alcançadas, né, em relação a anos passados. Acho que essa temática, ela está crescente mesmo, né? E a lei de 2006, que traz as definições dos tipos de violência, ela é atual, né? A gente ainda tem violência física, patrimonial, moral, sexual, psicológica. E eu vejo que a importância de se definir ou de se descrever o que são as violências é uma maneira das pessoas se apropriarem mesmo das suas vivências, né? No que ali, e nas vivências que elas podem testemunhar, o que ali seria, então, uma violência, e refletir mais sobre isso, né? Ainda, bem aquém ainda de pensar uma criminalização, eu acho que pensar uma reflexão mesmo, né? Quando traz ali uma descrição. Violência física, vai trazer um dano corporal ali, né? A gente pensar um beliscão, um puxão de cabelo, um tapa, como isso vai evoluindo, né? A gente pode pensar já que já é uma violência essa questão mesmo de não respeitar a integridade física da outra pessoa, né? De usar talvez uma força para impor uma decisão, ou um controle, ou estabelecer uma intimidação, né? Então, a violência patrimonial, a questão de reter documentos, não só o dinheiro, a espécie ali, mas também, né, de dificultar daí que a pessoa possa ter uma visibilidade no mercado, porque fica segurando documento, ou não tem acesso amplo às coisas que pertencem a ela mesma, né, na questão patrimonial. A questão moral, a gente pensa daí a questão mesmo que já é tipificado no Código Penal, né, a injúria, a difamação e a calúnia, são daí danos morais. E se a gente caminhar um pouquinho na questão do dano moral para ir para uma violência psicológica, às vezes é muito tênue, porque começa ali uma humilhação através de um xingamento, a coisa começa a se repetir, né? São muitas ameaças que daí a pessoa já se sente intimidada, ela não consegue mais ter uma autodeterminação. Então, a questão, acho que, da violência psicológica, para mim, eu vejo muito isso, assim, essa intimidação, esse recolhimento, né? Essa questão de, às vezes, a mulher não conseguir ser ela, né? Que ela fica intimidada, que esse olhar ampliado, assim, às vezes, da conduta dela, pensando que ela está desagradando, então ela não pode ser daquele jeito, né? E caminha, então, de uma violência, muitas vezes, que poderia ser moral pontual, para uma daí violência psicológica. E como isso vai se repetindo e desenvolve um dano, né? Às vezes, psicológico, com mais daí dificuldades mesmo emocionais, enfim, né? Para continuar ali a sua autoestima, várias coisas podem ser afetadas, né? A questão da violência sexual, a gente pode pensar, então, a questão mesmo, às vezes, assim, de condutas que, às vezes,
numa maneira sutil, às vezes um olhar social que já é mais repressor em relação mesmo à sexualidade da mulher, né? E como às vezes assim na relação íntima ela também acaba sendo subjugada ou tendo já uma questão mesmo da obrigação, enfim, né? Não consegue daí ter essa capacidade às vezes de se autodeterminar e de visualizar isso como violência mesmo, né? O ciclo da violência eu vou passar para o André, então depois continua. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é André, eu sou psicólogo policial também na Delegacia da Mulher. E eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre o ciclo da violência. O que é o ciclo da violência? Provavelmente todo mundo já viu esse gráfico, já ouviu falar sobre ele, mas ele é um estudo que aconteceu, um fenômeno estudado cientificamente, para responder aquela pergunta que todo mundo já se fez. Aquela que não quer calar. Por que que a mulher não sai dessa situação? Por que que a gente faz boletim de ocorrência a 10ª, a 20ª vez da mesma pessoa que está na mesma situação? Parece simples. Tá ruim, separa. Mas inúmeros fatores levam essa mulher a continuar naquela situação. E o ciclo da violência é o resultado de um estudo que saiu para explicar como isso funciona. E como que ele funciona? Quando a gente se conhece, quando as pessoas se encontram, o que elas dão umas para as outras? O melhor. A gente, de vez em quando, vai fazer palestras em escolas para falar com adolescentes e falar sobre relacionamentos. E as perguntas que, às vezes, as meninas trazem é tipo, tá, mas ele me trata bem. Tá, ele te trata bem. Isso aí é o mínimo que qualquer pessoa tem que esperar do outro. Se a pessoa não te trata bem, com educação, com gentileza, tu não tem nem que ser amigo dessa pessoa, quanto mais ter uma relação amorosa. Como é que tu verifica essa situação? Como ele trata as outras pessoas. Como ele trata o atendente no mercado, o frentista no posto de gasolina, o pedinte que aparece no carro. Toda essa situação. Isso vai aparecer para ti? Ele vai te tratar mal? Ele não vai, com certeza. Tu vai tratar mal ele? Não, gente. A gente dá o melhor para aquela pessoa. Por quê? Porque a gente está apaixonado naquele fenômeno hormonal no momento e tudo é alegria. Só que quando tu tem tudo, tu começa a perceber outras coisas. Aquela mesma roupa que chamou a atenção dele quando ele viu ela na rua, na balada, num bar, já começa a virar problema. Aquele comportamento dele de cuidado, porque ele foi no banheiro e quando voltou tinha um outro homem conversando com ela, ele chegou empurrando, começa a dar problema. Começam as discussões, começam as tensões, aquele jogo de troca que é a relação, que é para ser toda a relação, e aí muita gente vai se ver, vira aquele jogo de disputa de soma zero. Quem tem razão? Quem está certo? O que um faz? Aponta o erro do outro. Deixa de ser o que a gente chama de um jogo de frescobol. Todo mundo sabe que é um jogo de frescobol. Que tu ganha no acerto do outro. Tu joga para o outro acertar, para o outro jogar para ti, para tu acertar e o jogo continuar. Virando um jogo de tênis. Tem um texto muito bom sobre isso. Que tu vai ganhar no erro do outro. Tu ganha a discussão porque tu fez o outro ficar humilhado. E vai dormir achando que está tudo certo. No outro dia, a tensão aumenta, as discussões aumentam, até acabar na agressão. Até ter essa explosão de ânimo e acabar numa agressão física. E o que a gente tem depois disso? Depois da agressão? Muitas vezes, até esse homem não percebe que ele é um cara agressivo. É muito fácil para a gente apontar o cara agressivo, aquele cara é o tiozão de churrasco que só fala besteira, que bebe e quer brigar com todo mundo. Mas muitas vezes, nós homens não percebemos. E quando um homem chega nessa situação de cometer um ato de violência física, aí ele se percebe agressivo. Aí ele vê que tudo isso que hoje em dia a gente tem como campanha é algo que ele fez. E ele vira de novo o melhor marido do mundo. Porque ele está com peso na consciência, porque ele sabe que ele fez errado e porque tem todas as leis que protegem a mulher que a gente acabou de falar. Seja um motivo ou seja o outro. Ele volta a virar o melhor marido do mundo. E ela entende que, agora está tudo bem. Volta a lua de mel,
volta a troca de carícias, de um querer agradar o outro, até que tudo começa a desandar. Entenderam mais ou menos como funciona? E quanto tempo isso acontece? Esse ciclo aí, André, qual é o período dele? Ele pode durar 1 ano. 4 meses tudo bem, 4 meses desentendendo, nos últimos 4 meses agressão. Só que o tempo passa, isso dura 1 ano, isso dura 2, isso dura 10. Um ciclo desse de agressão que durava aqui, a agressão física ia acontecer uma vez no ano, ela começa a acontecer uma vez ao mês, quando não uma vez na semana. O ciclo tende a diminuir. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando a gente pergunta, por que não sai? Estava lá pela 6ª ou 7ª vez e ele perguntou, mas por que tu não separa? E ela dizia, ou eu estava muito destruída para recomeçar, ou eu estava muito feliz para terminar aquela relação. Ou seja, a agressão física deixou ela tão mal que ela não consegue nem pensar o que vai fazer dele para frente. E quanto mais tu demora para pensar e agir, mais tempo tu fica na situação. E quando está tudo bem, para que desmanchar uma relação que está tudo bem? Ah, ele é um bom pai. Ah, nós temos uma família, nós temos filhos. Estão entendendo o que acontece? Vou esperar eles reporem o nosso slide. Então, como eu estava falando, isso começa, muitas vezes, espaçado em 1 ano, até virar um ciclo de 1 semana. Segunda-feira está todo mundo tranquilo, bem, na terça, na quarta já começa o agito, final de semana tem uma festa, alguma coisa, acontece o ato de agressão. Aí vira o quê? Aquele casal que já nem é convidado porque sempre briga. Todo mundo tem um amigo assim, um casal de amigos assim. Acaba sendo evitado de sair, por quê? Porque no final da tarde sabem o que vai acontecer. Isso está mais próximo do que a gente imagina. Pode parecer casos de polícia da televisão, mas não. As nossas famílias têm, os amigos têm. Isso é comum de acontecer, acontece. A gente, sem perceber, entra nessa situação de disputa com o nosso parceiro, como eu estou falando. Não é um gráfico que foi criado só para ilustrar. Foi um estudo realizado com mulheres que sofreram violência e o porquê que não saíam. E dos motivos que levam ela a não sair, temos vários. Temos situação financeira, temos a situação psicológica, como eu estou falando, ela já está tão destruída que ela precisa realmente de um tratamento para conseguir se reconfigurar, para conseguir reconfigurar a sua vida. Tem situação dos filhos, medo, ameaça, todo tipo de motivo que a gente pode imaginar. Deixa eu ver se eu consigo passar. Vai? Foi. Como eu estava falando, ele tenta se repetir com cada vez menos intervalo. O agressor manipula emocionalmente, fazendo com que a mulher duvide dela mesma. É que nem aquela velha história. Fez? Não fez? Daqui a pouco ele começa a discussão e a mulher realmente acaba achando que tá maluca, tô botando cabelo em ovo. Muitas vítimas só percebem que estão no ciclo da violência depois de muito tempo. E não é raro a gente atender mulheres que já estão há 10, 15, 20 anos nessa situação. Quando ele não é interrompido, ele costuma se repetir com mais frequência e intensidade. O que um dia, como eu falei para vocês, o espaçamento pode levar 1 ano para chegar ao nível de agressão, como pode levar 1 mês ou 1 semana. E começa com um empurrão até a agressão física mais severa, que é o que a gente tem visto na televisão. Essa repetição gera o que a gente chama de escalada da violência, que é o que termina no feminicídio. E por que é tão difícil romper, como eu já estava falando para vocês? Medo de represália ou de morte. O que a gente tem visto ultimamente aqui na nossa delegacia, né, delegada? A gente está tendo um nível migratório bem grande para a nossa cidade. E muitas vezes as mulheres vêm para cá, não tem família, não tem rede de apoio. Então elas têm medo, elas sabem que só tem aquela pessoa ali. E ela continua. Dependência emocional, dependência financeira, falta de apoio da família. Por quê? Porque ela não tem vergonha, culpa, ausência de informação sobre os próprios direitos. A nossa região aqui, ela está muito à frente do nosso país no que diz a atenção contra a mulher, a favor da mulher. Se hoje uma mulher precisar de um abrigo, a gente consegue em 5 minutos. Ela vai ter um abrigo para ela ficar com os filhos, com café, almoço e janta. Uma assistente social no dia seguinte vai lá visitar ela
e vai dar acesso a ela a todos os recursos do município possível, inclusive passagem para voltar para casa se ela quiser. Então, a nossa realidade aqui está muito à frente do que a gente está acostumado. E como que a gente pode ajudar essa mulher a romper esse ciclo? Primeiro, gente, ouvi-la. Mas ouvi-la sem julgar. Eu sei que é difícil. É bem difícil. Quer ver quando tu já sabe que isso está acontecendo há 1 ano, há 2 anos, e já virou aquilo assim, ó, é assim mesmo. Não se preocupa, é assim mesmo. Quando a gente banalizou, a gente está empurrando uma colega para o feminicídio. Quando a gente faz um olhar de julgamento, um comentário de julgamento, tu está empurrando essa colega para o feminicídio. Ela se sentiu julgada, ela não te procura mais. Ela esconde, ela apanha sozinha e ela morre sozinha. A parte que mais dificulta uma mulher procurar ajuda é o olhar de julgamento. E o que a gente faz? Ouve sem julgar. É difícil? Eu sei que é difícil. Não é fácil. Imagina que eu estou atendendo pela 10ª vez a mesma mulher. Dá vontade de julgar? Vou dizer que não. Mas eu vou julgá-la? Não. Tudo que eu tenho que fazer, e a gente vai pegando uma experiência, né, delegada, né, Paula, de perceber que aquela pessoa não está preparada para romper o ciclo. A gente sabe que ela não vai romper. Então, o que a gente faz? A gente orienta. Olha, se por um acaso a senhora voltar a se relacionar, ter qualquer tipo de contato com ele, inicialmente ela fala, jamais. Mas, se a senhora voltar a ter qualquer tipo de contato, é importante que a senhora retire a medida e ponto. Mas se voltar a acontecer, procure a gente, procure a delegacia. É disso que ela precisa. Porque se ela for rechaçada, ela não volta mais. E ela vai morrer em casa, sozinha. E uma vez que esse autor, que muitas vezes a gente acha que é banalizado, mas um boletim de ocorrência faz ele aliviar. Faz ele ficar um tempo no sapatinho, um tempo sem cometer violência àquela mulher. Então é esse fôlego que ela tem. Por isso ela procura a delegacia. Estão entendendo? Então, julgá-la vai fazer ela não procurar a delegacia e essa violência vai escalonar e a gente vai empurrar essa mulher cada vez mais para o feminicídio. Compartilhar com ela informações seguras e evitar de compartilhar com os outros as informações dela. Ela te procurou, ela confiou em ti, ela confiou em ti. Ela não quer que outra pessoa saiba por enquanto. Se tu tiver que compartilhar essa informação, porque vocês têm, sei lá, um grupo de colegas no trabalho, na faculdade ou em qualquer lugar que seja, ela tem que saber. Conta para ela que vai procurar ajuda. Diga para ela que vocês vão convidar alguém para conversar sobre isso. Não pegue ela de surpresa, porque vocês vão perder essa pessoa. Não ser conivente com comentários. Muitas vezes acontece o quê? A mulher chega no local de trabalho com alguma lesão, que todo mundo já percebeu o que é, mas em vez de tentar ajudar, ou então, no mínimo, ignorar, ainda fazem risadas e piadinhas. Tá porque quer. Estão entendendo o que está acontecendo? Estamos empurrando essa mulher para o feminicídio. E aqui é uma parte que, na verdade, não cabe a vocês, é sobre o grupo de homens que a gente também faz, é uma parte de como os homens podem ajudar. E o que eu sempre falo aos homens sobre isso? Por que tanta gente fura fila e bota carro em vaga prioritária? De idoso, de cadeirante? Porque ninguém fala nada. Se cada vez que alguém colocasse o carro numa vaga prioritária e alguém fosse e dissesse, pô, amigão, tu colocou numa vaga prioritária, tira. Só isso faria ele pensar 2 vezes. Então, quando os homens vê outro homem tendo um ato de violência com a mulher e não fala nada, está quase que fomentando. E nos grupos de homens a gente faz, isso é um tema mais abrangente, a gente conversa mais amplamente sobre isso e o legal é que eles trazem para a gente as dúvidas. E se for uma roda de amigos, se for no churrasco? Chegar confrontando vai dar briga, com certeza. A hora que amenizar, chama e conversa com o teu colega. Cara, que porra foi aquela? Estão entendendo? Mas esse é um assunto que é para ter com os homens, não é para você estar ouvindo. Então, eu vou passar. Por favor. Eu acho que é importante e trazer os homens para esse debate também, que essa fala seja direcionada às mulheres. Como a gente sempre fala que a violência ela vem de uma construção cultural, é importante que os homens, né, transmitam os pais para os filhos e para os
sobrinhos, familiares, enfim, que desde criança, muitas vezes, esse tipo de alguns comportamentos, eles são normalizados e que acabam perpetuando um determinado comportamento que faz com que essa construção da violência, porque a gente, se for pensar a violência contra a mulher, nos mais altos níveis, para chegarem nos mais altos níveis, nas situações mais gravosas, ela passou por esse processo que foi discutido. Então, é importante, assim, que, inclusive, nós mulheres e os homens, que algumas mulheres estão convivendo, criando, enfim, né, participando dessa questão da educação, por isso que algumas vezes a gente vai às escolas, a gente gostaria de ir mais às escolas, que a gente pensa que tem que quebrar algumas coisas e não tornar, eu gosto muito de uma fala da Paula, que é normalizar coisas que não devem ser normalizadas, como essas piadinhas, trocas de mensagens, alguns comentários depreciativos. Então, quando começa nesse nível, já é uma forma daquela criança ou daquele jovem ter uma ideia, uma construção da ideia da figura feminina ou banalizar algumas situações em que pode-se imaginar que não sejam violência, mas a partir daí, né, então é bem importante que a gente também, enquanto mulher, também não fomente ou desconstitua, né, seja um braço nesse sentido. E é aquela máxima, uma criança que é criada num ambiente violento tende a repetir o seu comportamento violento. Uma menina, uma filha que é criada com um pai violento, grosseiro e agressor com a mãe, vai entender como que se demonstra carinho. Desse jeito. Meu pai amava minha mãe, me criava, esse homem que está aqui está fazendo o mesmo é porque ele me ama e quer cuidar. Ponto. E é exatamente isso, gente. Ah, mas eu fui criada num ambiente agressor e não fiquei assim. Ok, não é regra. Isso explica porque tantas mulheres que a gente atende já estão no terceiro marido agressor, no quarto marido agressor. É porque ela gosta de ser agredida? Não. Inconscientemente, na cabeça dela, aquilo é um ato de carinho. Foi assim que ela aprendeu. E assim são os meninos. É assim que se cuida da família, é assim que se cuida da mulher, é assim que se educa. Estão entendendo? Estratégias de enfrentamento que a gente tem. Tá bom. Tá bom. Saber reconhecer os sinais de violência. Quando eu vou fazer qualquer tipo de palestra para adolescentes, ou mais com os homens mesmo, o autoconhecimento é o que muda tudo. Tu tem que saber a hora que tu está saindo do eixo. A tua respiração mudou, dá um passo atrás. Tu começou a ficar nervoso, formiga a boca, dá um passo atrás. Se a tua boca ficar seca, tu tem que saber por que ficou. Estou nervoso. Tu não sabe que tu está nervoso, tu não sabe que está entrando nesse estado de estresse, mas o teu corpo dá vários sinais sobre isso. Então, para evitar comportamentos agressivos, é assim que a gente tem que fazer. Tem que se conhecer primeiro. Buscar, no caso, né, da violência doméstica, buscar uma ajuda de uma pessoa de confiança, recorrer à rede de atendimento, saúde, assistência social, educação. Como eu já falei, a nossa região está muito à frente do resto do Brasil. É incrível quando a gente atende pessoas que são de fora, de outros estados, e a gente explica como a coisa vai acontecer, eles não acreditam. E aí, fazem boletim, solicitam a medida, o marido é preso e a gente, por vezes, quando a gente tem tempo na delegacia, a gente liga de novo fazendo algum feedback, perguntando como é que está a situação, se resolveu, se melhorou. Elas agradecem muito e inacreditavelmente como a coisa funcionou. Inclusive, a PM, quando eu digo assim, ó, se por um acaso ele rompeu, né, ele romper a medida protetiva, te procurar, aciona a PM. A primeira frase que vem, a PM não vai. Eu digo, vai, aqui tu aciona que vai. E quando eu entro em contato e a PM foi, eles falam, inacreditavelmente a PM veio e prendeu. Aqui no nosso estado, a lei funciona. Canais de denúncia. Aqui a gente tem o 181, que é estadual,
180 que é nacional, tem o WhatsApp da Polícia Civil, o 190 da PM e os canais de denúncia anônima. Para você que sabe que está tendo uma situação de violência próxima e não quer se comprometer porque sabe que ou a coisa pode realmente se voltar contra a sua pessoa, ou porque é alguém da família, ou porque não quer se envolver, ponto. Simples. Motivo, cada um tem o seu. Faça uma denúncia anônima. Liga para o Disque 100. Passe as informações que a gente vai até lá. Ah, mas e aí chega lá, ela vai negar? Provavelmente ela vai negar. Provavelmente a gente não vai conseguir fazer nada naquela situação. Mas o autor já sabe que a gente sabe. O autor já sabe que alguém já percebeu e alguém já ligou para a polícia. Geralmente a violência tende a diminuir. Estão entendendo? Exato. Quando a gente procura o endereço ou chama a pessoa na delegacia, que geralmente a gente tenta chamar na delegacia, chama essa mulher para vir conversar com a gente. Lá ela está no ambiente seguro e a gente explica que ela pode falar tudo para a gente e procurar o melhor caminho. Ela vai ter acesso a todas as informações que a gente está passando. Por isso, se conhece alguma situação, denuncie. Ah, não quero me expor, como eu falei, faça uma denúncia anônima. Delegada, Paulo quer falar alguma coisa? Eu queria, aproveitando essa fala, reforçar que, é claro, as nossas capacidades de atuação são limitadas, mas a gente reforça que esses canais de denúncia, eles são seguros e todas as denúncias que chegam na delegacia, em algum momento, elas vão ser verificadas. Ah, pode demorar, nós temos uma demanda bastante grande, uma equipe que tem limitada, mas toda denúncia que chega, então, existe o BO virtual, né? Hoje a gente tem bastante demanda que dá entrada na delegacia pela delegacia virtual. É um canal que todos os BOs virtuais são homologados, aqueles que não são por alguma questão técnica, volta e-mail para a pessoa, mas todo BO virtual que é homologado, as medidas protetivas que são solicitadas pela delegacia virtual, elas são verificadas diariamente, os BOs são despachados, o WhatsApp ali não é essas denúncias nos canais, tanto o nacional como o estadual, eles são todos despachados, né? Claro que nem sempre esse acolhimento ou esse atendimento ele ocorre de forma imediata. É claro que aqueles que vão ao balcão ou têm um acionamento têm esse atendimento imediato, mas todas as denúncias, eu até reforço isso, porque são meios seguros e são meios que a gente vai chegar, seja de uma forma ou de outra, né? Uma denúncia anônima, quando uma vítima é atendida, ainda como a Paula falou, que não deu resultado naquela primeira vez, ela vai saber que existe a delegacia, existe um acolhimento, que essa pessoa ela não é invisível, né? Alguém prestou atenção, ela foi vista a situação dela, foi identificada, né? Sai dessa questão de invisibilidade. Então, acho que é uma forma da gente também mostrar que existem esses canais. A delegacia virtual também tem sido um instrumento, né? É bem importante, começou a ser fomentado também na pandemia, em razão do isolamento, e hoje funciona bem. Então, é de divulgar, e ainda que com alguma demanda reprimida, mas todos os casos são verificados, né? Uma atenção é dada. E queria também compartilhar com vocês assim, a questão do trabalho em rede, né? Hoje a gente veio acompanhado, já nesse mês de agosto, é a segunda caminhada que a gente faz com a Polícia Militar, como forma de demonstrar que esse trabalho de violência é um trabalho que é feito, é uma preocupação de todos os órgãos, né? Tanto que a gente está aqui, o Alexandre, que é vereador e policial, viu a necessidade de que a gente consiga trazer algumas informações, compartilhar com vocês, para que sejam multiplicadores. E a gente trabalha em rede, como já foi falado ali, educação, assistência social, e tem um projeto, a OAB, a OAB nacional, a estadual, tem um projeto que foi implementado no ano passado e a gente retomou, porque teve a mudança na direção da OAB, que é o projeto OAB por Elas. Então, nesse projeto, advogados que passaram por um edital, enfim, um processo interno, eles trabalham voluntariamente, eles prestam atendimento uma vez por semana às mulheres que são atendidas na delegacia, as vítimas de violência que solicitam medida protetiva e tiverem
necessidade de algum esclarecimento jurídico. Não quer dizer que necessariamente as causas dessas mulheres serão patrocinadas por esses advogados, mas é uma oportunidade também de que informações jurídicas sejam prestadas para essa mulher, para que não existam equívocos e a perpetuação da violência. Por quê? Porque muitas vezes a mulher pede a medida protetiva e, de forma equivocada, acha que todos os problemas ou toda aquela questão já foi resolvida com a medida protetiva. E essa medida protetiva ela tem um prazo de validade, geralmente de 6 meses, e ela tem esse prazo justamente para que as outras questões relacionadas ao casal sejam encaminhadas, como uma separação, se for o caso, partilha de bens, guarda de filhos, pensão alimentícia. E quanto mais esclarecida tiver essa mulher, menos chance de que essas tensões ali, ainda que rompido o ciclo, podem tensões ficarem, né? Porque, via de regra, os homens saem da casa, e se não há um movimento para fazer a partilha de bens, essa angústia e aí vem os descumprimentos de medida, enfim, esse ciclo mesmo, quebrado o ciclo inicial, pode continuar. Então, é com esse objetivo também, que é mais um serviço, esse atendimento é prestado dentro da delegacia uma vez por semana, aquelas mulheres que tiverem necessidade de uma orientação jurídica. É mais um passo também aqui dentro do Estado, no sentido de auxiliar, né, no atendimento dessas mulheres. Muito obrigado, delegada, por ter relembrado para a gente essa questão de demanda e efetivo. Senhor vereador, a gente está com quantos habitantes de Palhoça hoje, esse ano? O último censo, 220 alguma coisa, mas a perspectiva agora é 240 mil. Mais ou menos. 240 mil de perspectivas. Sabe quantos delegados tem para apurar? A delegada Gisele e o delegado Tiago. Sabe quantos psicólogos tem para atender? Mulher, criança, idoso? Eu e a Paula. Por que eu estou falando isso para vocês? Assim como todos aqui, a gente esbarra no problema efetivo. Então, para não frustrar aquela pessoa que fez uma denúncia no Disque 100 e passou um mês e não foi atendida. Estão entendendo o tamanho da represa que a gente tem? Vai ser atendida, como a delegada falou. Só que não de imediato, como todos esperam, como gostaríamos de ser, de receber ela hoje, e hoje mesmo está lá verificando. Estão entendendo? Agora a gente vai passar a palavra para a nossa cabo PM. Ela vai falar um pouco para vocês sobre a Rede Catarina, é isso? Boa tarde, eu sou a cabo Pesque, eu atuo aqui no Batalhão de Palhoça, no 16º Batalhão, atuo na Rede Catarina desde o final de 2023. Atualmente na Rede Catarina, no programa de proteção às mulheres, é somente eu, no momento. E dando continuidade ao que o André estava falando, né, entramos um pouco na falta de efetivo, com medidas protetivas ativas hoje, mais ou menos, temos em torno de 600 mulheres, então é bastante para acompanhamento, tá? Então eu vou dar início ali, algumas coisas eles já falaram, vou dar uma pincelada para não ficar maçante e vou entrar mais na questão do programa, de como funciona de fato a Rede Catarina. Na questão das violências, a Paula tipificou ali, temos 5 tipos de violência. O que percebemos? Que a maioria das mulheres acham que para solicitar uma medida protetiva, ir lá na delegacia e fazer um boletim de ocorrência, precisa estar machucada, precisa estar com o olho roxo, o braço quebrado, arranhada. Mas não. A violência física, geralmente, ela é a última que acontece, né? Dentro de todo o ciclo de violência que vem percorrendo durante todo o relacionamento, a física é a última. E muitas vezes, a maioria tem um desconhecimento dos outros tipos de violência, patrimonial, assexual, que inclusive impedir que a mulher utilize métodos contraceptivos é caracterizado, sim, uma violência sexual. Né? A violência moral, que é a difamação em meio à honra da mulher perante a sociedade, tá? A patrimonial. Então, é sempre importante a gente ter aquele olhar de cuidado, de carinho com o próximo, porque no meio de trabalho, no meio dos amigos onde nós estamos vivenciando, tem uma mulher que está com problema e geralmente ela começa a se afastar, né? O afastamento social é um dos principais fatores.
e ela se afasta e aí começam os julgamentos. Então, por isso que a gente tem que ter, de fato, aquele cuidado para direcionar, para orientar, para poder auxiliá-la sem julgamentos. E quem é o agressor? A gente pensa que o agressor é somente o homem, somente o marido ou namorado, mas não. O agressor pode ser, sim, ser mulher, e geralmente tem que estar no ciclo de afetividade da vítima, né? Tio, tia, a sogra, hoje namorada ou esposa, né? Que é bem comum, filhos, tá? Então, essas pessoas entram como agressores, não somente a figura de homem. E como funciona a inserção no programa Rede Catarina? Para ela ser inserida no programa Rede Catarina, obrigatoriamente tem que ter uma medida protetiva. A medida protetiva é solicitada na Polícia Civil, diretamente na Polícia Civil. Ou ela vai lá e faz essa solicitação, ou, hoje em dia, o que facilitou muito é o boletim de ocorrência online, né? Ela descreve ali o fato e informa que, de fato, ela precisa de uma medida protetiva. Em seguida, a Polícia Civil vai fazer contato com ela e vai pegar as informações, vai chamar ela, vai colher depoimento, encaminhar para psicólogo, fazer todo o procedimento. Então, após a solicitação da medida protetiva, exceto as situações que são flagrância, né? A mulher chamou uma guarnição, a guarnição chegou no local, constatou a agressão, não necessariamente física, porque violência doméstica é incondicionada, então uma simples ameaça, o que pode parecer simples, né? Uma ameaça configura, sim, uma prisão em flagrante. Então, se o policial chegou no local e detectou que a mulher está nervosa, mesmo ela dizendo que não, eu não quero, está tudo bem, mas ele constatou que ela está nervosa, ela está em situação de risco, ela vai sim, né, para a delegacia, juntamente com o autor que vai preso. A partir da flagrância aí, sim, ela pode solicitar já a medida protetiva na própria prisão. E quando pede a medida protetiva, eles encaminham para o juiz, e geralmente é bem rápido, em torno de 48 horas, o juiz já expede a medida protetiva, e aí nós recebemos ela via sistema, e já damos continuidade ali no processo para inserção no programa. Então, a Rede Catarina, ele é um programa que visa a proximidade, né? Justamente a polícia comunitária, que nós chamamos, que é a inserção dentro da sociedade, com cuidado, com carinho, um espaço acolhedor, para a vítima se sentir confortável, se sentir segura e próxima, para que possa relatar eventuais fatores e possa se sentir acolhida mesmo. Então, a atuação da Rede Catarina é pautada em ações de proteção, o policiamento, que é através da Patrulha Maria da Penha, onde nós fazemos as visitações em campo, ou então via WhatsApp, que é o mais comum hoje, e a disseminação tecnológica, que é através de um aplicativo e do botão do pânico, que eu vou falar em seguida. Então, as ações de proteção. Primeiro, nós fazemos o contato com ela via WhatsApp. Então, a partir do momento que nós recebemos essa medida protetiva, temos um canal de comunicação direto, que é o nosso WhatsApp da Rede Catarina, e ela pode, sim, entrar em contato conosco em qualquer momento. Claro que esse WhatsApp ele não é 24 horas, né? Mas todas as mensagens que ali são deixadas são respondidas, e isso facilita muito, principalmente quanto às questões de descumprimento de medida protetiva que não são emergenciais, onde geram muitas dúvidas. Ele está mandando mensagem, está descumprindo a medida, e elas me informam, passo orientação. Tem que fazer um boletim de ocorrência, pode ser online. Quem não tem muita habilidade, a gente auxilia ali a confeccionar esse BO, e aí fizemos um documento e anexamos no processo dela esse descumprimento. E aí, como o André falou, temos a André e a delegada falaram que temos ali a rede, né? Uma vítima entra em contato conosco informando que não tem para onde ir, porque é muito difícil, né? A quebra desse ciclo justamente pela mudança de vida que ela vai ter. A maioria não é daqui, a maioria não tem rede de apoio.
Então, ela vai mudar a vida dela completamente. Vai sair de casa, tem filhos, muitas vezes algumas ficam com as roupas lá, tem que entrar com um oficial de justiça para poder retirar os seus pertences pessoais. Então, é uma mudança muito grande e é difícil, né? É difícil mudar. Então, a partir daí, quando ela informa que não tem para onde ir, que não tem alimentação, fizemos os contatos com os outros órgãos responsáveis, o CREAS, o CRAS, e damos o encaminhamento, e a partir dali ela vai conseguir uma hospedagem, conseguir uma alimentação, às vezes roupas, né? Então, por isso que é muito importante esse trabalho em rede. A Patrulha Maria da Penha, ela é composta por 2 policiais, geralmente, aqui em Palhoça temos um, né? Mas saibam que em todos os municípios de Santa Catarina, obrigatoriamente, tem a Rede Catarina. Não necessariamente vai ser um policial militar feminina, né? Ali tá desatualizado, mas é preferencialmente. Porque antes era obrigatório ser mulher, mas no interior nós não temos policiais femininas, né? Então acabava que não tinha a Rede Catarina nesses locais por não ter uma policial feminina. Então foi organizado ali para que fosse preferencialmente mulher. Mas independente de ser uma policial feminina, um homem, todos são treinados, todos são preparados para atender essas vítimas. Então, as ações que a Patrulha Maria da Penha faz, né? Então, realiza as visitas preventivas para verificar como é que está, se o autor está cumprindo a medida. A partir daí, a gente passa as orientações, né? E deixa o canal de comunicação bem aberto, como se fosse algo mais íntimo mesmo, para ela se sentir confortável de relatar o que vem passando, o que vem acontecendo, né? E aí faz essa assessoria das vítimas, comunica de forma integrada, que é a questão dos outros órgãos também, né? E certifica ali a gente também faz a intimação, não a intimação, mas a gente informa quando a medida protetiva dela finaliza. Nós recebemos do judiciário a finalização da medida e nós informamos. A sua medida terminou. Tá tudo bem? A maioria não sabia que estava para expirar o prazo, embora ela venha com prazo fim já estabelecido, que geralmente é de 6 meses, mas elas perguntam, como que eu faço para renovar? Como que eu faço para dar continuidade? E dali aí a gente passa os procedimentos que, para a prorrogação da medida protetiva, é bem simples, é por e-mail, é só mandar um e-mail para o judiciário, porém, tem que ter motivos, né, no decorrer dessa medida que justifiquem, geralmente o juiz pede, para que justifiquem essa continuidade da medida protetiva, para que também ela não seja banalizada, né, e acaba tirando a voz daquela que precisa, de fato, de uma medida. Então, a medida protetiva, o que vem dentro dessa medida protetiva? O afastamento do lar, se eles moram juntos, então ela informa, tudo isso tem que ser informado no boletim de ocorrência, tem que ser bem claro de tudo que ela precisa. Então, aí o juiz coloca ali o afastamento do lar do agressor. Vem um distanciamento, que geralmente é 200 metros, mas pode ter ali umas alterações dependendo da situação, por exemplo, se trabalham na mesma empresa, se moram na mesma rua, há uma alteração. E também a questão da comunicação. A comunicação quase sempre, em todas as medidas, ela é vedada, né? Não pode ter proibição total de comunicação. Inclusive, né, vem determinado ali os meios de comunicação, porque hoje em dia eles utilizam até o Pix para fazer essa comunicação, né? Eles mandam 1 centavo e dali eles proferem xingamentos e ameaças para essas mulheres. Então, vem sim determinado, inclusive, o Pix, o WhatsApp, exceto aquelas que têm filhos, né? E desejam, isso é um desejo dela. Se ela quiser que essa medida protetiva venha com a exclusividade ali para falar via WhatsApp com o autor por causa, para tratar de assuntos exclusivos à criança, ela pode solicitar. Geralmente, o juiz determina que sim. Caso contrário, ela tem que achar uma terceira pessoa para tratar de assuntos relacionados ao filho, né? Porque aí ela não vai poder falar com o agressor.
Porque o descumprimento, ele é para ambas as partes. Não é só o homem que descumpriu, não é só o autor, o agressor. A vítima também. Ela também tem que cumprir aquilo que foi determinado no documento, né? Caso ela descumpra, ela vai sofrer penalidades e pode, sim, perder a medida protetiva. Tá? E em casos específicos, quando a mulher ela não tem nenhuma renda, muitas vezes porque o homem não a deixava trabalhar, ou não tem, meio que abandonou o filho, não tem como sustentar a criança, em alguns casos, ele determina uma pensão provisória, geralmente por 6 meses, até que saia, né, ali na outra vara, o outro processo dela, falando do que ela dá pensão para o filho, ou até ela se reestruturar no mercado de trabalho. Então, sai algo provisório para que ela possa se manter por um determinado tempo e consiga se restabelecer socialmente. Aqui umas perguntas frequentes, né? Mas o que acontece quando o agressor viola a medida protetiva? Quando o agressor ele descumpre a medida protetiva numa situação emergencial, que eu costumo falar, que é em flagrância, ele é preso, né? Então, ela está no trabalho, ele chegou lá, ela tem a medida protetiva contra ele, ela aciona uma guarnição e ele é preso em flagrante. Se ele estiver no local, ele vai preso. Automaticamente, o descumprimento de medida protetiva é prisão em flagrante, exceto os fatos que não são emergenciais, que aí nós notificamos no processo, mas que sim, o juiz pode determinar uma prisão preventiva do agressor. E aquela questão que eu comentei ainda há pouco, né? E se a vítima depender do agressor para sobreviver, aí ela tem que sim mencionar no BO. É muito importante colocar todas as informações no BO, porque é a partir dali que o juiz vai ter noção do tipo de vida que ela leva, né? E aí vai poder dar as determinações ali para que ela consiga se reestruturar. E aqui, as soluções tecnológicas, que é através do aplicativo PMSC Cidadão. O PMSC Cidadão, ele é ótimo, ele substitui o 190. Isso para qualquer cidadão, qualquer pessoa pode ter o PMSC Cidadão. Ele é um facilitador na hora de acionar e gerar uma ocorrência. Não precisa você fazer a ligação. Então, às vezes, você está no espaço público, precisa gerar uma ocorrência por algum motivo, não quer que ninguém escute, é perigoso que alguém escute. Então, aciona, gera uma ocorrência através do aplicativo e vai gerar lá na central e vai ser normal, como se tivesse feito uma ligação para o 190. E é até melhor porque no próprio aplicativo você consegue inserir fotos, vídeos e consegue ter o acompanhamento do local da vítima pelo GPS do celular. E as vítimas que possuem a medida protetiva exclusivamente, né, têm direito ao botão do pânico. Ele fica daquela maneira ali no aplicativo, tá? E ao acionar esse botão do pânico, automaticamente dispara um alerta lá na central e gera uma ocorrência de descumprimento, onde uma guarnição é acionada em prioridade. Então, é bem legal, dispara realmente um alerta na tela, então por isso que a gente sempre orienta do cuidado na utilização desse botão, porque ele funciona mesmo, né? Então, utilizar, muitas vezes, às vezes as mulheres voltam e não falam, né, por vergonha, e ainda tem ativo o botão do pânico e acabam acionando quando de interesse delas, né? O que gera como é que eu posso dizer? O que gera algo ruim para o serviço, porque o policial ele sai em prioridade máxima para atender aquela vítima. É algo muito urgente, um descumprimento, porque em muitos casos ele está ali com uma faca, está com uma arma e está tentando matar aquela vítima já pelo fato de ela ter feito uma medida protetiva para ele. Então, em alguns casos, as vítimas que acionam de uma forma incorreta são penalizadas e podem perder esse direito de utilizar o botão do pânico. Mas é uma ferramenta muito boa e que funciona de verdade. Oi, da polícia. Sim, polícia militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido tava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr e deixar meus 2 filhos ali.
Eu tô toda machucada. Polícia Militar. Tá dando briga aqui em casa, o meu pai, ele quer bater na minha mãe. Ele tá ameaçando colocar fogo na casa. Se vem rápido, pelo amor de Deus. Ele tá ameaçando minha mãe. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado tá me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular vai ser pior. Tô te avisando. Perto. Ele mora perto do bebê. Polícia Militar. Boa noite. Boa noite. É a Polícia Militar? Isso mesmo, senhora. Eu preciso de uma viatura com urgência. Por favor, meu marido entrou embriagado agora, quase me matou dentro da minha casa. Ele tentou lhe agredir? Me agrediu, ele quase me matou. Eu tava dormindo, eu e minha filhinha de 5 aninhos. Moça, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda na rua. Moça, eu me acordei, eu acho que o ex-marido da moça matou a minha sobrinha. Pelo amor de Deus, me ajuda. Vai fugir, vai fugir. Puxou. Parado, tá preso, tá bom? A vítima tá com bastante ferimentos, vai precisar ser conduzido ao hospital, tá ok? Tá bom, estamos de ronda aqui atrás do agressor. Central guarnição no local. Copom manda apoio, que é o masculino tá fugindo do local. Ambulância pro local. O agressor tá preso e tá sendo conduzido pra delegacia. Esses dados já estão desatualizados, esse vídeo já é um pouco antigo, né? Quanto da minha parte era isso. Queria agradecer a atenção de vocês, agradecer o convite da delegada, né? Que possamos estabelecer parcerias e disseminar a informação e buscar ajuda, né? Para que possamos sim quebrar um pouco dessa questão cultural que a gente traz, né? Do machismo, do homem provedor, tá bom? E conte com a Polícia Militar. Obrigada. Então, pessoal, vamos abrir para perguntas, tá? Como eu falei, a nossa intenção aqui é disseminar, né, informação, disseminar a importância, né? Aquilo que eu falei no início da minha fala, eu acho que foi demonstrado com nossos colegas aqui, com a Polícia Militar, com a delegada, com os psicólogos, que é a nossa questão cultural, né? E a gente tem que multiplicar. Eu acho que isso é o mais importante. Foi a nossa intenção trazer aqui essa conversa com vocês, que são servidores públicos, né? E também que registrar a presença da nossa Guarda Municipal, né? Da Carol, da Lenara, tá? Que eu acho que todas as forças de segurança, né? Isso é uma defesa que eu faço, não só na violência doméstica, mas em todos os tipos de violência aqui no município. Nós temos que sempre trabalhar integrados, né? Eu sei que a nossa Guarda também faz um trabalho muito importante aqui na nossa segurança pública, então parabéns por ter vindo e obrigado. Mandem lá o agradecimento ao Monteiro e ao Tony, né? E vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos já, que pergunta? Minha amiga Soninha. Fala, querida. Primeiramente, vereador, agradeço pela oportunidade de nós podermos estar aqui numa palestra tão importante. Doutora Gisele, agradeço também aos demais membros da mesa. Minha pergunta quanto ao abuso sexual infantil, ele também para na ADECAMP? A nossa delegacia lá, ela até é conhecida como Delegacia da Mulher, né? Mas, na verdade, é DPCAM. Então, a DPCAM é a Delegacia de Proteção à Criança, Mulher, o Adolescente e ao Idoso. Sim, os crimes de violência contra crianças, de qualquer natureza, também é atendido. Há um movimento também da Polícia Civil que vai ser implementado em breve. É claro que é todo um processo, tem o primeiro passo. O primeiro passo foi o olhar da nossa chefia, dos órgãos, né, de Estado, no sentido de fazer uma divisão, olhar a delegacia, a DPCAM, dentro da estrutura da Polícia Civil, ela é tida como uma delegacia especializada, porque atende esses grupos vulneráveis. E agora, esse movimento, por isso que eu digo, a sociedade vai mudando, as necessidades vão aparecendo e as mudanças vão acontecendo. São em passos lentos, mas é bom que eles aconteçam, porque a gente está aí, né? Outras pessoas vão vindo e vão se beneficiar dessas mudanças. Acredito que no futuro breve, a nossa delegacia, o que hoje é a DPCAM, atende todos esses grupos vulneráveis, deva se dividir,
pela população, a dinâmica da mudança vai ser pela população, então pela população de Palhoça, acredito que a gente deva ter 2 delegacias especializadas e vai dividir então esses grupos vulneráveis, porque são demandas delicadas, específicas e que precisam de um olhar atento, né? Então hoje a gente veio falou esse tempo todo da violência contra a mulher, daí você puxou um outro grupo vulnerável também que é de atenção da DPCAM, tem os idosos também, né? Enfim, então a ideia dessa divisão é que tenham pessoas que trabalhem especificamente com esses grupos, né, para que tenham um atendimento mais atencioso, especializado, né? E quanto à violência da criança, em Palhoça existe muito? Ou... Infelizmente, tem bastante casos. Obrigada. Infelizmente. Próxima. Pessoal da guarda aí, não estou com dúvida. Minhas queridas do gabinete, olá, Sofia, Jéssica, por favor. Vocês sabem tudo, né? É coisa linda. Então, pessoal, para a gente... Expõe, doutora. A Paula fez esse levantamento bem breve sobre a questão do Disque 180, que é o canal de denúncias nacional. Ele funciona 24 horas, né? Aqui esse levantamento é entre janeiro e junho agora de 2025. Metade das denúncias que foram feitas são de 41% das denúncias feitas através do canal Disque 100 são de violências físicas e quase 30% de violência psicológica. Então, esse canal, né? Então, a gente recebe, o Alexandre está lá, é uma das atividades ali do setor que ele atua também, a movimentação dessas denúncias que são despachadas. Então, a gente gosta de trazer esses números assim, para poder vocês demonstrar a importância também, né? Aí continua aqui que as medidas protetivas solicitadas com atuação de polícia, Ministério Público ou delegacia são concedidas em 91% dos casos. E inclui todos essa sistemática de proteção às mulheres, né? Agora, trazendo para nós já expedimos, a gente está agora no mês 8, né? Já foram encaminhadas ao Poder Judiciário 438 medidas protetivas. Então, foram mulheres atendidas que solicitaram, né, nesses 8 meses do ano de 2025, foram até a delegacia. Se eu estou dizendo os números de mulheres que foram até a delegacia, fizeram o BO pela delegacia virtual. A gente não está nem contabilizando as medidas que foram feitas em regime de plantão através da central de plantão, porque no período em que a delegacia está fechada, a central de plantão que funciona no centro, né, de Palhoça também recepciona esses casos e também faz o encaminhamento em regime de plantão das medidas protetivas. Então, de Palhoça. Esse que eu te passei de 438 medidas protetivas encaminhadas ao Poder Judiciário são medidas que a gente chama de balcão, né, que são as mulheres que foram até a DPCAM, fora as medidas que foram também encaminhadas pela central de plantão, que deve dar um número, talvez não assim, mas um número também bem... Então, é um instrumento que está sendo bem utilizado, né? Inquéritos instaurados, né? Com 700 procedimentos. Né? Eu participo lá da distribuição e realmente assusta, né? Assusta, mas ao mesmo tempo eu vejo que a população está denunciando, né? E quando a gente fala que as estatísticas de violência doméstica aumentaram porque aqui a gente denuncia, aqui a gente tem polícia. Como o André falou na fala dele, foi muito feliz. Tem estados que o número ele é maquiado, né? Então, que a gente cria essa cultura, que a gente tem realmente profissionais abnegados, como é a nossa equipe aqui, que querem, né, fazer a diferença, e muitas vezes as vítimas com medo, ou achando que a impunidade vai imperar, entendam que a gente está trabalhando justamente, mesmo com pouco efetivo, né, delegada? Mas estamos trabalhando para mudar essa dinâmica.
E como eu falei no começo da minha fala e continuo falando, isso aqui é uma questão de repressão. Eu acho que não é a solução, a repressão a gente é obrigado a agir, mas é uma questão cultural, é uma questão que a gente tem que conversar com os nossos filhos, com as nossas crianças, né, lá no colégio, né, eles fazem muitas palestras nos colégios. Eu acho que a gente tem que mudar a mentalidade e cultura, né, para que a geração da minha filha, dos meus netos, né, dos nossos netos, tenham uma tranquilidade referente a essa temática. Mais alguma coisa, delegada? Então, fala, Sonia. Claro. Doutora Gisele, vocês fazem palestras em colégio. Eu acho importantíssimo, porque aquela faixa etária que está passando, principalmente, além de presenciando a agressão física entre os pais, como o abuso sexual. E vocês têm uma equipe de voluntário para lhe ajudar, ou são apenas vocês? A gente sempre fala que nós somos... via de regra a gente segue fazendo, e outros também que aderem, outros policiais. Por isso que eu digo que a gente não está com tanta frequência. A gente até nem falou da questão do programa PC por Elas, que é a Polícia Civil por Elas, que tem várias campanhas e direcionamentos que são extra inquérito, que são esses preventivos, né? Mas nós não temos, assim, a exemplo de que a Polícia Militar tem o PROERD, né? Que são equipes exclusivas para isso, nós ainda não temos. Talvez a gente possa um dia evoluir, que eu acho que é muito importante, mas principalmente em meses que tem, por exemplo, o mês de maio, que é o mês de combate à exploração sexual infantil, infanto-juvenil, né? A gente atende alguns pedidos e vai, à medida do possível, às escolas. Agora o Agosto Lilás, depois vem o Outubro Rosa, mesmo que seja mais a questão da campanha por causa da questão da saúde e tal, mas muitas vezes alguns órgãos e empresas, a gente vê bastante preocupação, né? Do empresariado, de outros órgãos, assim, de que a gente vá fazer uma fala, tirar dúvidas, a gente fica contente. É muito importante, a gente sabe, mas a gente tem as outras demandas, então a gente fica, assim, nessa expectativa de que um dia a gente consiga ter, ainda que seja regionalizado, efetivo, exclusivo para isso, né? A nossa instituição tem evoluído na questão de produzir material de campanha para joguinhos, enfim, para as crianças, uma forma lúdica da gente falar sobre violência, porque conversar sobre violência com vocês é uma conversa, e quando a gente vai falar com as crianças, o nosso diálogo tem que ser totalmente diferente, né? Então foi criado, tem os joguinhos, porque também imagina, a gente na escola, as pessoas nunca viram a gente, já são policiais, como que a gente vai abordar a violência sexual, por exemplo, né? E até mesmo falar de violências ou chegar num público assim com mais idade também. A gente tem que virar a chave muitas vezes a depender com quem a gente está falando para não ser agressivo até, né? Nessa fala. Mas a nossa instituição também produziu material também para dialogar com as crianças, que é bem interessante, com joguinhos, dado, você não vai aceitar a bala do estranho, convidou para ir no parque, procurar o cachorrinho, enfim, de uma forma lúdica, né? Então, dentro do possível a gente vai, mas poderia ser melhor. Tá. Nesse sentido, né? Obrigada. Ô, Soninha, até agora eu vou fazer uma fala um pouquinho como vereador. Estou no 9º mês do meu mandato, no primeiro mandato, e tu como uma servidora, acho que, né, uma das mais antigas aqui, a Jaque, que é servidora também, filha do nosso presidente Pitanta, que a gente tem essa cultura e que a gente inclua, porque a gente sabe que esse prédio aqui já não está cabendo mais 21 vereadores, né? Eu convido vocês que não conhecem a minha sala a ir lá conhecer. A cela da Palhoça é maior. Mas assim, depois eu vou levar a delegada lá, a senhora vai ver como eu faço milagre aqui. Mas, levando em consideração isso, eu acho que isso é uma bandeira que a gente tem que pensar no próximo prédio, né, de a gente ter. Eu pesquisei, tem uma comissão aqui referente à questão das mulheres na casa, né? A gente, infelizmente, não tem nenhuma vereadora mulher, que realmente hoje tem a professora Fátima que está, mas é suplente, e que a gente amadureça isso como sociedade e amadureça como poder legislativo.
Eu acho que é uma meta que essa casa tem que colocar no próximo prédio, Jaque. Vocês que têm acesso aos outros vereadores, conversem, porque eu acho que aqui pode ter um local de acolhimento às mulheres e principalmente às pessoas com, né, de violência, já que tem na Assembleia, tem outras câmaras de vereadores, tem inclusive lá no aeroporto, né, delegada, que a gente foi lá, núcleo interessante. Então, a gente está no poder, né, um poder legislativo que muitas vezes devolve dinheiro para o executivo e a gente podia estar fazendo essa prestação de serviço aqui nessa casa. Eu acho que vai ser uma bandeira minha. Eu peço que cada uma de vocês converse com os vereadores que têm contato para que a gente amadureça e que, por mais que seja uma Câmara só de homens, a gente tem que botar na cabeça dos homens que a gente precisa lutar por vocês. Tá bom? Por favor. Teu nome? Renata. Com ela, né? Tentam retornar o contato com ela, porque quando elas ligam, fica registrado, né? Então fica retornando até de fato conseguir o contato com essa vítima. Às vezes ela atende, mas não necessariamente consegue falar o endereço completo, fala por partes, e ali por partes o despachante ali que a gente fala já coloca ali no Google e encontra o endereço próximo, e dali a guarnição vai localizando e muitas vezes encontra sim. É que assim, ó, sim, precisa ser imediato. É que assim, muitas vezes chamam a guarnição, às vezes um vizinho, um parente próximo, mas a guarnição passa na rua, passa em frente à residência várias vezes e ninguém se manifesta, né? Não tem como uma guarnição adivinhar que está ocorrendo uma violência doméstica dentro daquela casa, até porque às vezes eles vão ver a viatura passar, vão ficar em silêncio, o autor vai abafar a voz dela para ela não gritar, né? Então é muito importante para que se manifestem. Não precisa ir no meio da rua e para que todo mundo veja, mas no cantinho ali chama a guarnição, porque a viatura passa bem devagar quando ela está procurando um local e fale ali reservado com o policial, informa a casa, o policial vai bater naquela casa, alguém vai atender, às vezes o homem atende e diz que está tudo bem, aí o policial vai conversando, entra, né, e de fato consegue detectar aquela agressão. Ou então a mulher se identifica e diz que está tudo bem, né? E aí, como eu falei, o policial percebe sinais de que ela não está bem. E aí consegue verificar ali a situação de violência e conduz para a delegacia. Tá? Sim. Sim. Aham. Uhum. Infelizmente, às vezes acontece isso. Inclusive, antes de vir, eu estava vendo uns BOs para fazer um relatório da Operação Chamar, e no despacho ali no relato do despachante estava escrito que a vítima botou um alerta para a guarnição, que estava falando bem baixinho, mal conseguia falar o endereço, porque ela estava realmente em situação de perigo. Então, aí, cabe ao policial que está lá atendendo também ter esse olhar de atenção, né? Porque, às vezes, é difícil identificar que ela está precisando de ajuda, porque liga e pede uma pizza, como é bem comum, ou pede um remédio, e alguns, se não tiver esse olhar diferenciado, não vai conseguir perceber que ela está precisando de ajuda. Sim. Isso. Uhum. Justiça também lançou aquela campanha do X vermelho na mão, daquele, né, que faz o X na mão, essa questão de alguma forma manifestar a expressão corporal. É um pouco difícil da gente explicar, mas é visível, né? Ele é notório e a pessoa suando, enfim, a expressão corporal ela fala muito, né? E tem alguns outros gestos também que estão sendo divulgados. Claro que agora pode ser que algumas dinâmicas fiquem, mas elas são válidas, né? Mesmo
Uhum. Por isso que é importante que essa dinâmica que a gente sempre fala, da percepção da própria pessoa de se ver numa situação de risco, para tentar estratégias de não se deixar tão vulnerável, né? Tá bom, muito obrigada. Mais alguma pergunta? Ô, Sofia, fala. Fala no microfone, fala. E quando tem crianças envolvidas, a mulher já está nesse ciclo e ela não consegue sair ou não quer sair, e tem filhos no meio. Como é que vocês partem disso? Tiram as crianças dos pais, avisam? Geralmente, quando é uma ocorrência, é acionado o Conselho Tutelar. E o Uhum. Conselho Tutelar vai procurar algum familiar para ficar com aquela criança até que a situação se resolva. Numa situação de violência doméstica, que a gente apura, mas que a mulher está inserida nesse ciclo e não quer dar continuidade, em princípio a gente não tem muito o que fazer. Mas se for verificado que as crianças estão em situação de vulnerabilidade ou periculosidade, aí sim é aberto um inquérito para apurar essa situação. Entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta? Então, queria aqui agradecer o André, a Paula, a Persic, o nome difícil, tá? Fazer um agradecimento especial para a nossa PM, que é muito parceira aqui com a gente. Fazer um agradecimento também à minha amiga Jaque, que me ajudou aqui a organizar, né? E através da Jaque cumprimentar cada uma que veio aqui. Eu acho que foi uma conversa, foi uma palestra, era bem como eu imaginava, né? Uma coisa mais íntima aqui da casa, mas para a gente ter esse contato e cada uma de vocês ver como é importante a gente estar divulgando, né? Quando a Persic termina a palestra ali com aquele áudio, ele choca um pouco, mas é justamente isso que faz a diferença. É igual quando eu fui numa palestra da PM com a questão invasão das escolas, esses ataques, e colocaram lá vários vídeos, inclusive com a Secretaria de Educação, que as professoras ficaram apavoradas. E eu assim, não, a intenção, realmente o objetivo alcançado é esse, é você realmente se apavorar, que infelizmente a gente vive numa sociedade que o crime acontece, né? E aqui a gente está falando de violência doméstica, e volto a falar que a questão é cultural e a gente tem que mudar essa cultura. Eu sempre tive um objetivo de entrar na política justamente porque a gente tem esses anseios dentro da delegacia e eu acho que a política é um meio de tu transformar a sociedade. E enquanto eu estiver sentado aqui nessa cadeira, estiver aqui nessa casa, eu vou sempre levantar e trazer esse tipo de palestra, esse tipo de conversa com os servidores, com os outros vereadores, com todo mundo, que eu acho que a gente é um ente transformador, né? E essa Casa Legislativa tem muita importância na nossa sociedade. Tá? Então peço mais uma vez que vocês absorvam esse tema, levem para os seus vereadores, levem para os seus colegas, para quem tem a caneta, para que a gente realmente mude efetivamente. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado. Sofia, cadê os bombons das meninas? Igor, cadê? Ô, Val, faz favor. Esse aqui é meu amigo Val. Tá? Ô, Val, entrega os bombons para cada moça, fazendo favor. Tá? Eu acho que ninguém melhor que o Val para estar entregando para as meninas. Tá, pessoal? E aí tá o meu contato. Então, se vocês precisarem, não tenham vergonha. Estou aqui à disposição sempre. Nosso gabinete, a delegacia, né? A gente faz essa ponte. Então, mais uma vez, muito obrigado.